O brilho das asas prateadas no pescoço de João refletia a luz fria do hangar da Embraer, enquanto ele apertava o último parafuso no motor do jato. Naquela noite chuvosa em São José dos Campos, tudo parecia estar quieto, menos o coração de João, que batia acelerado pela responsabilidade. Apesar de ter apenas 17 anos, suas mãos já demonstravam experiência de gente grande. Haviam passado muitas madrugadas desmontando e montando peças, estudando cada manual que conseguia encontrar. O cansaço pesava nos ombros, mas a vontade de ver o avião, um Embraer E2, que todos já haviam declarado perda total, voar de novo dava forças para ele seguir, mesmo com os olhos quase fechando. Quando tudo parecia sob controle, a porta pesada do hangar se abriu devagar. De repente, entrou Ricardo, o CEO da Embraer, conhecido por sua postura séria e presença marcante. O silêncio foi quebrado só pelo som dos passos firmes dele no chão de concreto. Ao invés de olhar direto para o jato, Ricardo fixou os olhos no colar de João, onde as asas prateadas brilhavam discretamente sob a luz. O clima mudou, ficou denso, como se aquele simples detalhe trouxesse à tona memórias antigas. Naquele momento, passado e presente se encontraram, e João percebeu que não estava diante apenas de uma questão de trabalho. Era como se algo muito maior estivesse prestes a ser decidido ali, entre o sonho de voar e o segredo guardado nas asas prateadas. Ricardo não perdeu tempo assim que entrou no hangar. Com o semblante sério que todo mundo na Embraer já conhecia, ele cobrou uma resposta imediata de João. Disse que executivos internacionais estavam prestes a chegar, o avião precisava voar ainda naquela manhã e o relógio era o verdadeiro vilão naquela corrida silenciosa. João, sem se abalar, respondeu com firmeza. Explicou passo a passo o procedimento diferente que tinha usado, coisa que aprendeu estudando manuais estrangeiros e trocando ideia com engenheiros mais experientes nos fóruns online. Detalhou como tinha redesenhado a conexão elétrica do motor usando cabos de reserva, prevenindo um curto-circuito que outros nem tinham notado. Enquanto falava, Ricardo olhava de cima a baixo, claramente desconfiado daquela combinação de pouca idade e uniforme sujo de graxa. Só que tudo mudou assim que o CEO reparou no colar de João, mais precisamente nas pequenas asas prateadas. O olhar de desconfiança desapareceu e deu lugar a uma expressão de surpresa, quem sabe até de respeito. Ricardo parou de falar sobre prazos, esqueceu até do avião por alguns instantes. Ele comentou baixo, quase num sussurro, que conhecia bem aquelas asas, porque pertenciam a quem havia salvado sua vida durante a missão militar na selva amazônica nos anos 80. Aos poucos, João percebeu que aquela conversa não era mais só sobre o motor. Havia algo escondido, uma ligação antiga entre suas famílias. De repente, ficou claro que aquele concerto era apenas o ponto de partida para uma história que ia muito além de turbinas e prazos apertados. Horas antes daquele clima tenso com o CEO, João mal conseguia manter os olhos abertos enquanto atravessava o pátio encharcado da Embraer. A chuva parecia nunca dar trégua em São José dos Campos e seu corpo pesava de tanto cansaço depois de um turno que parecia ter o dobro do tamanho habitual. Já se imaginava pegando o último ônibus para casa quando escutou seu nome ecoar pelo alto-falante. Era Dona Fátima, chefe da manutenção, chamando urgente, precisava dele de volta ao hangar agora mesmo. Sem tempo para reclamar, João voltou correndo. Ao entrar, deu de cara com o jato parado e uma equipe cercando o motor com caras de quem já tinha desistido. No meio do grupo estava seu Joaquim, o mecânico mais velho dali, daqueles que todo mundo respeita, mas que também não perdem a chance de tratar o mais novo como aprendiz. Os comentários cortavam o silêncio. Deixa que ele só segura a lanterna. Ou esse não dá conta de coisa grande.
Mesmo assim, João ficou quieto, observando tudo, atento a cada ruído estranho do motor, ao cheiro de combustível e aos detalhes das ferramentas espalhadas. Enquanto todos se ocupavam em culpar o tempo ou a equipe anterior, João foi juntando as peças no pensamento. Notou pequenas falhas na fiação que ninguém tinha comentado, o leve aquecimento da carenagem e umas marcas nos cabos que só alguém realmente atento perceberia. Aos poucos, foi construindo na mente uma explicação nova para o defeito, uma hipótese que ia completamente diferente do que os outros imaginavam. Mesmo desacreditado, a vontade de resolver aquele desafio foi crescendo dentro dele, pronto para transformar dúvida em ação logo que tivesse uma chance. Mesmo com toda aquela tensão no ar, os engenheiros mais velhos logo decidiram que não havia saída. Disseram que seria preciso importar peças dos Estados Unidos, que o conserto ia levar pelo menos uma semana e que era impossível fazer mais nada ali. O clima era de frustração, quase derrota. João, ouvindo tudo calado, notou detalhes do comportamento do avião que lembravam falhas que já tinha estudado em manuais antigos, durante aquelas madrugadas em que ninguém por perto acreditava nas suas ideias. Ele enxergou padrões que escaparam aos olhos dos especialistas e sugeriu uma alternativa arriscada: recalibrar os sensores e realinhar os sistemas elétricos, ao invés de substituir os componentes. Seu Joaquim riu com sarcasmo, dizendo que moleque não resolve gambiarra de avião de milhões. Outros balançaram a cabeça, já prontos para ir embora. Mas Dona Fátima, acostumada a lidar com imprevistos, respirou fundo e resolveu dar uma chance. Pediu silêncio, disse para todo mundo ir descansar e deixou João tentar sua abordagem naquela madrugada, avisando que ninguém garantiria reconhecimento. Se desse certo e se desse errado, o prejuízo era dele. A oficina ficou imensa de repente. Sozinho entre caixas de ferramentas, manuais encardidos e o barulho distante da chuva, João sentiu o peso das asas prateadas sobre o peito. Ele sabia que carregava ali não apenas um metal bonito, mas toda a história da sua família, gente que sempre lutou no anonimato. O desafio agora era honrar esse passado com coragem, fazendo de tudo para que aquele avião voltasse a voar sem depender da espera nem da desconfiança de quem nunca acreditou nele. A madrugada ia passando devagar e João sentia o peso das horas no próprio corpo. O som do relógio misturava-se ao das ferramentas, enquanto ele desmontava todo o painel do jato com o máximo de cuidado. De vez em quando, parava por um instante, fechava os olhos e lembrava dos conselhos do avô Benedito, que sempre dizia para nunca ter medo de tentar de novo, mesmo quando tudo parecia impossível. A cada fio recolocado, a cada linha de código reprogramada, João sentia como se conversasse em pensamento com quem veio antes dele, misturando lembranças de infância na oficina do bairro, com o respeito silencioso pelas asas prateadas penduradas no peito. O trabalho era minucioso e ia muito além do que qualquer chefe esperava de um simples auxiliar de manutenção. João testava e ajustava tudo, rastreando falhas quase invisíveis, anotando cada detalhe no velho caderno. No fundo, uma fé silenciosa dava impulso aos braços cansados, como se aqueles pequenos símbolos de metal representassem toda a coragem da família. Quando finalmente ligou o sistema e ouviu o jato responder sem erro algum, o alívio veio forte. Mas não era só isso. Um orgulho simples e verdadeiro tomou conta dele. João sabia que quando os primeiros raios aparecessem pelo vão do hangar, ele não teria apenas consertado um avião. Teria mostrado ali dentro o valor de quem nunca desiste, mesmo sendo constantemente subestimado. Assim que o sol deu as caras, os primeiros sons do pátio começaram a acordar o hangar. João ainda sentia os músculos pesados quando viu Ricardo chegar de novo.
agora com passos apressados e olhar tenso, querendo saber o que tinha acontecido durante a madrugada. Por um instante, o velho clima de cobrança pairou no ar, mas tudo mudou quando Ricardo reparou no colar e escutou da boca de João a história do avô Benedito. Ele contou, meio sem jeito, que Benedito tinha servido no batalhão de manutenção durante os tempos complicados da guerrilha do Araguaia e que em um daqueles dias de tensão salvou a vida do pai de Ricardo durante um ataque de surpresa. O CEO, sempre tão seguro, ficou sem saber como reagir. A ficha foi caindo aos poucos e aquele ambiente, antes só pautado por dados e pressão, ficou tomado por um respeito novo. No silêncio que rolou, até o cheiro de óleo pareceu diferente. Ricardo abaixou os ombros, sentando no degrau do hangar, ouvindo cada detalhe da história como se cada palavra preenchesse uma lacuna antiga. O hangar já não era só pano de fundo de problemas técnicos, virou terreno fértil para fechar feridas e enxergar tanto esforço passado com outros olhos. As asas prateadas no peito de João não eram apenas lembrança da família, mas agora representavam um elo novo, um reconhecimento silencioso entre duas trajetórias que se cruzaram de forma inesperada naquela alvorada. O clima cheio de significado que tomou conta do hangar foi logo interrompido pela chegada apressada de Dona Fátima e seu Joaquim. Eles traziam consigo aquele jeito costumeiro de quem já entra falando alto, animando ou controlando tudo, relembrando imediatamente como funcionavam as engrenagens do local, ordens, preconceitos e uma disputa silenciosa por reconhecimento. Dona Fátima, desconfiada do que encontraria, ficou surpresa ao ver Ricardo sentado ao lado de João, ambos conversando sem pressa, quase como dois velhos conhecidos. Seu Joaquim fez questão de lembrar que, afinal, a ideia arriscada tinha sido de um simples auxiliar. Mas Ricardo, agora entendendo outra realidade, cortou qualquer tentativa de desmerecer João na frente de todos. Ele exigiu, em voz firme, que dali em diante todo mundo reconhecesse o valor do trabalho de João, deixando claro que não aceitaria mais nenhuma piada ou olhar torto, sob ameaça de consequências sérias. Disse que precisava de pessoas como ele, capazes de enxergar além do óbvio, e que a empresa não poderia mais desperdiçar talentos por causa de preconceitos bobos. O recado ficou no ar, pesado para uns, libertador para outros. João, ao ouvir tudo aquilo, sentiu um alívio misturado com esperança. Era a primeira vez que enxergava, de verdade, a possibilidade de mudar não apenas seu próprio destino, mas todo aquele ambiente engessado. Percebeu que seu esforço, finalmente reconhecido, era uma porta aberta para um lugar onde todos pudessem ser mais do que apenas um crachá, mudando devagarzinho até a cultura daquele espaço gigante e barulhento que ele aprendia a chamar de casa. Depois de toda a agitação do hangar, a manhã foi ficando mais leve, mas João ainda estava meio sem saber como se portar. Ficou surpreso quando Ricardo o chamou para uma conversa reservada na sala da diretoria, lá do outro lado do prédio. O ambiente era cheio de quadros antigos e cheiro de café, diferente da barulheira das oficinas. Ricardo trouxe uma caixa pequena, cheia de documentos, fotografias amareladas e cartas que pareciam retiradas de um baú de memórias. Sentaram lado a lado e, aos poucos, aquelas imagens e palavras começaram a juntar as peças que faltavam da história das duas famílias. Em uma das fotos, João viu seu avô ao lado do pai de Ricardo, ambos sorrindo numa pista de terra batida, segurando uma pequena maquete de avião feita à mão. Havia relatos sobre sonhos de transformar a paixão pela aviação em algo maior para a cidade. Uma vontade antiga de criar uma escola onde meninos simples pudessem aprender a voar.
Mas foi ao ler uma carta inédita, escrita pelo próprio avô Benedito, que João sentiu o peso do passado. O avô agradecia uma proposta tentadora, fundar uma escola de aviação com a ajuda do amigo. No entanto, Benedito decidiu recusar, preocupado com os riscos da ditadura e com a segurança da família. Naquele instante, João entendeu que ser herdeiro daquele legado era também carregar toda uma história de escolhas difíceis, coragem e proteção silenciosa, além do próprio desejo de transformar o futuro. Ricardo puxou mais uma carta da caixa, respirou fundo e olhou para João com um sorriso diferente, mais sincero. Disse que gostaria de resolver não só as dívidas antigas entre as famílias, mas também construir um futuro que os dois avós teriam apoiado. Por isso, apresentou uma proposta que João jamais imaginou possível: uma bolsa de estudos integral na Universidade de Engenharia Aeronáutica mais prestigiada do país, com todo o apoio financeiro garantido pela Fundação Santos Dumont, além de estágios no próprio hangar e em outras filiais da empresa. Foi claro ao falar que aquilo não era só um favor, era principalmente reconhecimento do talento de João e uma forma de corrigir as portas que tinham sido fechadas para Benedito décadas atrás. João ficou sem reação. O sonho de mexer com aviões, de participar como engenheiro nos projetos importantes, nunca fora mais do que uma ideia distante durante as longas horas de oficina. Agora, de repente, parecia ali, tão perto quanto as ferramentas em sua mesa. Só que, ao mesmo tempo, uma onda de incerteza veio junto. Será que aquela oferta era só reparação ou teria algum interesse escondido? Seria certo aceitar um destino que, no fundo, seu avô recusou para proteger a família? No silêncio da sala, pesou o valor daquele convite, sentindo que, às vezes, o futuro chega carregando perguntas difíceis e oportunidades embrulhadas em desafios bem reais. Assim que chegou em casa, João foi recebido pelo cheiro de café fresco e pela presença silenciosa de Dona Lúcia, sua avó, sentada no quintal, onde costumava cuidar das plantas. Ele percebeu que o momento era delicado e preferiu não esconder nada. Contou toda a conversa com Ricardo, desde as cartas até a proposta de bolsa, detalhando cada parte como se estivesse dividindo um segredo antigo. Dona Lúcia ouviu tudo com atenção, seus olhos ora brilhando de orgulho, ora se perdendo em pensamentos distantes. Quando João terminou, ela ficou um tempo em silêncio, olhando para uma foto antiga de Benedito no aparador. Com voz baixa, Dona Lúcia confessou que seu avô já tinha enfrentado escolhas parecidas e que havia recusado oportunidades por medo de represálias e para proteger a família dos riscos que, naquele tempo, eram bem reais. Disse também que sabia o quanto João merecia crescer, mas alertou: favores de gente poderosa sempre pedem algo em troca, mesmo que de início pareçam apenas generosos. Ponderou que aceitar pode abrir portas, mas não se pode entrar nelas sem enxergar o que existe atrás. O diálogo foi intenso, misturando carinho, insegurança e conselhos sinceros. João sentiu na pele o peso de herdar não só sonhos e esperanças, mas também dúvidas e obrigações. Reparou que para mudar o próprio destino, teria que entender de verdade o passado de sua família, medindo cada passo antes de seguir em direção ao futuro que finalmente começava a tomar forma diante de seus olhos. Naquela noite, depois da conversa forte, com Dona Lúcia, João não conseguiu dormir direito. Ficava pensando em tudo que escutou e no que poderia acontecer caso aceitasse a proposta. Foi nesse vai e vem de pensamentos que lembrou de um detalhe antigo, quase esquecido: a existência de José, irmão do avô Benedito, com quem a família perdera contato havia muitos anos. Dizia-se na vizinhança que José
Depois de uma briga feia por conta de terras e sonhos frustrados, sumira para os lados de Belo Horizonte e nunca mais dera notícias. Ninguém ao certo sabia o motivo real do afastamento, nem o que ele carregava, de mágoa ou segredos. Sentindo que precisava de mais respostas para juntar as partes soltas da própria história, João decidiu ir atrás desse tio-avô. Apanhou umas roupas simples, conversou com Dona Lúcia na manhã seguinte e pegou um ônibus rumo à cidade grande. No caminho, a cabeça fervilhava com perguntas e uma ansiedade crescente, como se fosse descobrir uma peça-chave do quebra-cabeça. Ele queria ouvir com seus próprios ouvidos o que aconteceu entre os irmãos, entender que tipo de escolhas, dores e esperanças ficaram escondidas depois da ruptura. Sentia, no fundo, que essa busca poderia mudar a forma como enxergava os próprios passos e ajudar na decisão difícil que tinha pela frente sobre o futuro traçado pela bolsa e pelo trabalho. Quando finalmente chegou ao bairro tranquilo na periferia de Belo Horizonte, João sentiu o coração bater mais forte. Ficou alguns minutos do outro lado da rua, olhando para a casa onde diziam que o tio-avô José morava. Respirou fundo e apertou a campainha. Foi recebido por um senhor de cabelos brancos e olhar firme, que depois de ouvir o sobrenome de João, hesitou, mas acabou deixando o rapaz entrar. Sentados na sala simples, começaram a conversa cheia de pausas e memórias. José contou sobre o retorno do irmão Benedito da Segunda Guerra, cheio de sonhos, mas também de mágoas. Relatou como os dois batiam cabeça quando surgia o assunto, do racismo que enfrentavam todos os dias. Enquanto Benedito optava por andar na linha, trabalhando quieto e evitando problemas, José era o tipo que não engolia desaforo, enfrentava patrão, batia de frente com vizinhos preconceituosos e nunca abaixava a cabeça. O clima de casa era tenso, um querendo proteger a família pelo silêncio, outro achando que só mudaria algo se gritasse alto. A sinceridade daquela conversa deixou João balançado. Ele percebeu quanto do seu dilema vinha desse passado. Será que o melhor era se adaptar ou desafiar o sistema? Entendeu, enfim, que o legado familiar é feito dessas escolhas cheias de risco, que toda decisão importante tem preço e não existe fórmula simples para seguir em frente sem carregar um pouco das duas histórias. Enquanto a tarde caía e a conversa com o tio-avô José se encaminhava para o fim, um conselho forte ecoou na sala. José olhou firme para João e disse que, embora a proposta de Ricardo parecesse uma forma de corrigir injustiças do passado, era preciso pé no chão. Comentou que as empresas grandes, como a Fundação Santos Dumont, nunca fazem nada de graça. Às vezes, querem mesmo ajudar, mas também buscam fortalecer o próprio nome e garantir que a história conte a favor delas. José sugeriu que João aceitasse sim a oportunidade, mas que não deixasse passar em branco o peso do que estavam oferecendo. Explicou que era fundamental negociar, exigir contrapartidas que beneficiassem não só a ele, mas toda a comunidade. Bolsas para outros jovens, melhorias nos cursos ou estágios, investimento no bairro. Depois daquele papo reto, João voltou para casa sentindo que sua cabeça estava aberta de um jeito novo. Carregava não só as dúvidas, mas também a força das diferentes escolhas feitas pelos seus familiares. Entendeu que poderia ser mais do que símbolo. Tinha condições de cobrar mudanças reais, de honrar o passado e, principalmente, de abrir portas para outras pessoas como ele. Agora, sua decisão vinha recheada de história, respeito por quem veio antes e a certeza de que poderia mudar o rumo não só do próprio destino, mas do que significava de verdade o legado das asas prateadas. De volta a São José dos Campos, João decidiu que estava na hora de fechar esse ciclo. Então, marcou um encontro com Ricardo num café tranquilo, perto da Praça Central. Chegou sentindo o peso de tudo que tinha vivido nos últimos dias, mas também
mais firme do que nunca. Quando Ricardo apareceu, João não enrolou. Contou sobre a visita ao tio-avô José, sobre as histórias de enfrentamento, as dores escondidas e as decisões difíceis que marcaram sua família. Disse claramente que reconhecia o valor da bolsa, mas deixou claro que não aceitaria ser só uma vitrine. João apresentou suas condições. Queria autonomia para decidir como e quando sua imagem seria usada pela fundação, sem explorar sua história só para marketing. E, mais importante, pediu a criação de bolsas específicas para outros jovens negros e de periferia, para que outros pudessem ter as chances que ele quase não teve. Ricardo ficou surpreso naquele primeiro momento, talvez por esperar um agradecimento simples e não uma contraproposta tão bem pensada. Refletiu, olhou nos olhos de João e reconheceu ali alguém pronto para liderar de verdade. Assim, os dois apertaram as mãos e selaram o acordo. Já não era mais só sobre João, nem sobre o passado difícil das famílias. Era sobre mudança de verdade, feita na base do respeito, de portas abertas e sonhos divididos. Na semana seguinte ao acordo, João foi chamado para uma reunião especial na Fundação Santos Dumont. Chegou um pouco nervoso, mas logo foi recebido por Mariana, uma engenheira com carreira brilhante dentro do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Todos lá conheciam a trajetória dela. Filha de costureira, sempre estudou em escola pública e foi a primeira mulher negra a liderar um grande projeto de inovação na área aeroespacial brasileira. Desde o início, Mariana fez questão de mostrar que João era bem-vindo e que podia contar com ela, tanto nos estudos quanto na vida profissional. Eles sentaram juntos numa sala pequena e, entre um café e outro, Mariana compartilhou suas próprias dificuldades, desde o preconceito enfrentado até as portas fechadas que só se abriram porque ela insistiu. Comentou que ninguém constrói um caminho desses sozinho e que, por mais difícil que pareça, ter uma rede de apoio faz toda a diferença. João sentiu um alívio enorme ouvindo alguém que já tinha passado por tantas situações parecidas. Juntos, os dois começaram a planejar os próximos passos. Discutiram bolsas de pesquisa, possibilidades de intercâmbio, projetos que ligavam tecnologia e transformação social, sempre pensando em como expandir oportunidades para mais pessoas. Pela primeira vez, João percebeu que podia honrar tudo o que sua família viveu. Mas agora, enfim, era livre para construir sua própria história. Com o passar dos anos, João mergulhou nos estudos e dedicou-se de verdade ao Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, sempre contando com o apoio firme de Mariana. Logo no início, ele percebeu que o ambiente era puxado, cheio de gente inteligente, mas nem sempre aberto à diversidade. Mesmo assim, João seguiu focado nos projetos e acabou liderando uma equipe que desenvolveu um novo sistema para otimizar comandos de voo em aviões. O negócio deu tão certo que, em pouco tempo, o invento ganhou destaque em congressos fora do Brasil e chamou a atenção até de empresas estrangeiras. A fama súbita trouxe orgulho, mas também aumentou a pressão e o olho dos outros em cada passo que ele dava. Ricardo, cada vez mais envolvido com os rumos do Instituto, mantinha uma relação próxima com João, respeitando as decisões dele, mas sem nunca baixar totalmente a guarda. Sempre havia aquela tensão, pois as grandes empresas gostam de lucros rápidos, e João fazia questão de manter suas condições sobre representatividade e benefícios sociais. Nesse cenário, Mariana continuava por perto, orientando João sobre as armadilhas da carreira, negócios e até sobre como lidar com comentários maldosos e olhares desconfiados. Ela se tornava mais do que mentora, era uma parceira de caminhada, mostrando a João que, apesar dos desafios e das mudanças constantes, ele estava abrindo caminho para muitos outros.
Numa manhã que parecia igual a tantas outras, João chegou ao laboratório para mais um dia de trabalho, sem imaginar que encontraria algo que mudaria seu olhar sobre tudo. Enquanto revisava alguns esquemas na bancada, foi surpreendido por um visitante inesperado. Era seu Manuel, patriarca da família, Prado, já com a idade estampada no rosto, mas o olhar atento e sereno. Para João, aquela figura sempre fora motivo de histórias antigas, quase como um personagem de outra época, ligado diretamente ao passado do seu avô Benedito. Manuel se aproximou devagar, cumprimentou João com um aperto de mão firme e, sem dizer muita coisa, tirou do bolso interno do paletó um envelope amarelado pelo tempo. Contou, com a voz embargada, que aquela carta tinha sido escrita por seu pai, Dr. Álvaro, pouco depois da volta do avô de João da Guerra, mas nunca chegou a ser entregue. Explicou que guardara o papel durante todos aqueles anos, esperando a hora certa, um momento em que o gesto finalmente faria sentido. João segurou o envelope como se fosse um tesouro. Ele sentiu o peso dos sentimentos represados ali, como se aquela carta pudesse explicar silêncios, mágoas e até parte das escolhas de toda uma geração. Cada palavra daquele início de conversa parecia abrir uma porta para respostas que sempre buscou. E ficou claro que decifrar aquele legado passaria, de um jeito ou de outro, por entender o conteúdo daquela carta. João mal teve tempo de processar a emoção de receber a carta quando seu Manuel, com calma, continuou a conversa. Sentados em um canto do laboratório, ele contou mais uma história que acabou surpreendendo João ainda mais. Explicou que anos atrás, Pedro, primo de João, por parte de mãe, também tinha servido às Forças Armadas em sigilo. Durante uma missão delicada no interior da Amazônia, Pedro acabou salvando o filho de seu Manuel, Luiz, que havia sido enviado como piloto em uma operação arriscada. Quase ninguém soube desse episódio, pois era cercado de segredo. Mas o resgate criou uma dívida silenciosa, um elo invisível, mostrando como os caminhos das duas famílias seguiam se cruzando, se ajudando em situações que passavam da coragem simples para um tipo de destino compartilhado. Para João, era como se as histórias de dívidas e resgates, que pareciam coisa do passado do avô, continuassem vivas. Ele finalmente enxergou que as asas prateadas não estavam só nas fotos antigas ou em medalhas guardadas. Era um símbolo vivo de solidariedade, coragem e união, transmitido de geração em geração. Aquilo que antes pesava nos ombros agora virava inspiração. João sentia que precisava continuar abrindo espaço para mais gente, construindo algo que honrasse todo esse passado de luta e conexão. Chegou o feriado de independência e, como era tradição, a família de João se reuniu na casa da avó Regina, na zona norte de São José dos Campos. Depois do almoço, a conversa foi tomando outro rumo, saindo dos assuntos do dia a dia para memórias de infância e histórias de antigamente. Num desses momentos, Pedro, que até então era visto como o primo quieto e misterioso, tomou coragem e pediu a palavra. Com a família toda reunida, ele revelou sua trajetória na carreira militar, contando detalhes que ninguém jamais soube. Explicou que sempre achou melhor guardar segredo, pois não queria expor os perigos e os medos vividos longe de casa. Revelou também que suas escolhas tinham muito a ver com o que ouviu durante a vida sobre o avô Benedito e as responsabilidades herdadas desde cedo. O clima ficou carregado, mas dessa vez não de tensão, e sim de emoção e alívio. Cada um expôs seus sentimentos sobre o peso que carregavam, os sacrifícios silenciosos, mas também sobre o orgulho pelas vitórias conquistadas. Pela primeira vez, entenderam que guardar silêncio não era mais necessário e que abrir o coração podia trazer cura. João, ouvindo tudo aquilo, sentiu que o símbolo das asas prateadas agora tinha um novo valor.
Não era apenas sobre carregar um legado, mas sobre honrar todas as histórias, dores e superações da família com um orgulho leve e renovado. Depois daquele encontro marcante com seu Manuel e de ouvir tantas histórias que uniam sua família, a dos Prado, João finalmente criou coragem para abrir o envelope amarelado. Sentou-se em silêncio no quarto, respirou fundo e deslizou a carta para fora. As primeiras linhas revelavam um tom de respeito e carinho, quase como se o próprio Dr. Álvaro quisesse conversar frente a frente. Ele falava das dificuldades vividas por todos, dos sonhos que precisaram ser adiados, mas também de como sempre acreditou que um dia alguém da família Wilson voltaria a se destacar, seja nos ares, seja inovando de formas que ninguém conseguira antes. A carta deixava claro que as antigas promessas e cobranças não deveriam ser um peso. Dr. Álvaro desejava que as novas gerações voassem mais alto, livres dos medos e limitações que travaram o passado. Para João, era como se todas as dívidas, expectativas, exigências finalmente ficassem para trás. Ele sentiu uma vontade enorme de retribuir, não com sacrifícios, mas abrindo portas e criando oportunidades. De volta ao Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, João voltou a trabalhar com energia renovada. Agora, as asas prateadas não eram só herança. Era um compromisso coletivo de construir um futuro onde inovação, justiça e orgulho pelo que veio antes andassem juntos, feito um voo sem limites para todos.